Olá novamente! Seguiremos agora para o preenchimento da última etapa dos pré-requisitos da nova avaliação de desempenho. Uma vez cadastrado o plano de ação gerencial da sua unidade ou das unidades sob sua gestão, nós devemos seguir para o preenchimento dos planos individuais de trabalho dos servidores votados nessa unidade ou nessas unidades. Para tanto, vamos refazer o caminho avaliação, avaliação de desempenho, planejamento e, por fim, plano individual de trabalho. A tela que será exibida mostrará um mapa de todos os servidores que estão lotados na sua unidade, para os quais você deverá cadastrar planos individuais de trabalho, um gráfico pizza que mostrará os planos finalizados, os planos em andamento e os planos ainda não preenchidos dos servidores, de forma a que você possa acompanhar visualmente o progresso do preenchimento dos planos dos servidores, e uma descrição que poderá ajudá-lo a realizar o preenchimento desses planos. Para proceder com o preenchimento dos planos, que é de suma importância, pois sem esses planos, os servidores não poderão realizar a avaliação de desempenho ao final de ano e, portanto, não poderão progredir. Daí, reforçar a importância de que as chefias preencham esses planos individuais de trabalho o quanto antes, para que seus servidores não sejam prejudicados. Nós devemos clicar na foto do servidor para o qual nós queremos cadastrar o plano individual de trabalho. Como exemplo, cadastrarei o plano desta servidora. A tela que será exibida possui alguns elementos importantes a serem destacados. O primeiro é este grupo de atalhos que permite que você salte do plano de um servidor para outro sem precisar sair desta mesma tela. Quando o plano de um servidor é concluído, o tique verde será adicionado à sua foto. A seguir, nós temos a seguinte observação: as alterações são salvas automaticamente, ou seja, para cada alteração que você quiser realizar a cada plano dos servidores, essas alterações serão salvas automaticamente pelo sistema. Então, caso você precise sair, caso o sistema gere algum problema, você seja deslogado, o seu progresso não será perdido. Quando você voltar ao preenchimento do plano desse servidor, tudo que você cadastrou permanecerá salvo no sistema. Abaixo, nós temos informações sobre o servidor para o qual o plano está sendo cadastrado, seu cargo, sua matrícula, sua localização, a chefia da unidade onde ele está localizado, sua data de admissão, seu expediente. No caso de servidores em estágio probatório, nós teremos um campo adicional para indicação do tutor daquele servidor. Então, caso o servidor para o qual você esteja cadastrando o plano esteja em estágio probatório, você também poderá indicar o tutor ou tutora deste servidor no preenchimento do plano individual de trabalho. O preenchimento em si é muito simples. Nós devemos, a partir dos processos do protocolo CIPAC e processos de trabalho e metas cadastradas na etapa anterior, selecionar quais desses processos e quais dessas atividades e quais dessas metas são de responsabilidade de cada servidor sob nossa gestão. Procederei com o seguinte exemplo para a servidora para a qual está sendo cadastrado este plano. Dentro do campo atividades dos processos do protocolo CIPAC do servidor, devo selecionar entre os processos cadastrados na etapa anterior. Então, observem que neste campo aparecerão apenas os processos que eu tiver cadastrado no plano de ação gerencial. Eu vou selecionar o processo que é de responsabilidade dessa servidora e dentro desse processo aparecerá uma listinha com todas as atividades que eu cadastrei na etapa anterior do plano de ação gerencial. Então, devo selecionar, dentre essas atividades, quais são de responsabilidade dessa servidora, no tocante ao processo estágio probatório, no nosso caso. Posso selecionar todas as atividades, se for o caso, mas caso não, posso selecionar apenas aquelas que a servidora realiza dentro daquele processo. Este recurso é importante porque, em diferentes realidades de trabalho, o mesmo processo é compartilhado por mais de um servidor e servidores diferentes realizam etapas diferentes daquele processo.
Assim, você poderá ter o controle de designação dessas atividades e, ao mesmo tempo, já terá um manual de orientação para esse servidor do passo a passo que ele deve realizar dentro daquele processo da sua unidade. Então, selecionadas as atividades dentro daquele processo, nós clicamos em Adicionar. O sistema retornará uma mensagem de atividade cadastrada com sucesso e a lista do plano individual de trabalho da servidora estará atualizada. Então, dentro dos processos protocolo CIPAC, atribuir à servidora o processo estágio probatório e dentro do processo estágio probatório, atribuir essas respectivas atividades, sempre de forma a orientar o trabalho da servidora dentro daquele processo. A etapa seguinte, o processo do trabalho do servidor, deve ser preenchida da mesma forma. Entre os processos cadastrados para o meu setor no plano de ação gerencial, devo selecionar aquele em que a servidora trabalha, aqueles processos pelos quais ela é responsável e, selecionando o processo, devo cadastrar as atividades que são de responsabilidade dessa servidora. Selecionadas as atividades, clico em Adicionar. Da mesma forma, o processo selecionado para a unidade, avaliação de desempenho foi atribuído à servidora e dentro do processo de avaliação de desempenho, as atividades e responsabilidade dessa servidora aparecerão listadas. Podemos prosseguir adicionando quantos processos forem necessários para contemplar o trabalho daquela servidora. Nós estamos preenchendo o plano na nossa unidade. Então, vou selecionar um novo processo de trabalho e dentro desse processo de trabalho, selecionarei que atividades são realizadas pela servidora na minha unidade. Assim, cada servidor terá uma lista personalizada de quais processos da unidade são de sua responsabilidade e dentro desses processos, quais são as atividades dele esperadas. O campo seguinte é o campo de metas. Aqui aparecerão todas as metas que foram cadastradas no plano de ação gerencial da unidade. E eu poderei selecionar aquelas metas relacionadas ao trabalho do servidor ou da servidora para o qual o plano está sendo preenchido. Então, nessa servidora específica, nós podemos selecionar as atividades e metas, especificamente nesse caso, com as quais o trabalho dela se relaciona. Então, o trabalho dessa servidora, por exemplo, está relacionado ao cumprimento dessa meta, enviar 100% das comunicações sobre estágio probatório eletronicamente. Então, portanto, seleciono a seguinte meta e todas as outras metas com as quais o trabalho da servidora se relaciona. Selecionadas as metas, nós devemos seguir para os campos finais de preenchimento do plano individual de trabalho, que são opcionais. Nós podemos cadastrar metas individuais, cadastrar uma meta individual teste, se for o caso. E poderei adicionar metas que são específicas daquela servidora dentro do trabalho no setor. É importante frisar que todas essas metas e o próprio preenchimento do plano individual de trabalho deve ser realizado em conjunto com o servidor, de forma que ele esteja ciente do processo e de acordo com as atividades a ele atribuídas. Logo abaixo, nós podemos cadastrar no campo Orientações da chefia, também de maneira opcional, algum outro comportamento e atitude, além daqueles previstos na legislação sobre o serviço público federal, que oriente o trabalho do servidor. Podemos recomendar leituras, como notas técnicas, resoluções, qualquer material de leitura que oriente e ajude o trabalho do servidor, e podemos especificar condições necessárias à execução das atividades, clicando nas caixinhas e especificando numa caixa de texto que abrirá que materiais são esses. Por fim, seguimos para a confirmação do plano de trabalho deste servidor.
Após cadastrar o plano individual de trabalho do servidor ou da servidora, você receberá uma mensagem informando que o plano individual de trabalho foi cadastrado ou alterado com sucesso. O gráfico pizza será atualizado para informar o novo percentual de progresso no preenchimento dos planos do setor. Você deve repetir o preenchimento para cada um dos servidores lotados na sua unidade, de forma que, ao final, todos eles possuam seus planos individuais de trabalho devidamente cadastrados, alcançando 100% de planos de trabalho finalizados. É importante destacar que, uma vez concluídos os planos individuais de trabalho dos servidores, é possível alterá-los a qualquer momento. Basta clicar novamente sobre as fotos dos servidores para que você possa alterar, adicionar, modificar processos, atividades e metas atribuídos anteriormente a esses servidores. Uma outra informação importante refere-se à importância do preenchimento antecipado dos planos individuais de trabalho dos servidores. O plano individual de trabalho dos servidores é um pré-requisito para que estes possam responder à avaliação de desempenho ao final do ano, ou seja, se os gestores não cadastrarem os planos individuais de trabalho dos servidores, no momento da avaliação de desempenho propriamente dita, os servidores não conseguirão ter acesso aos questionários e, portanto, não poderão progredir em sua carreira. Portanto, gestores e gestoras, antecipem o mais rápido possível o preenchimento desses planos para que não haja prejuízos aos servidores até o final do ano, momento em que ocorrerá a avaliação de desempenho propriamente dita. A Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação agradece pela atenção e coloca-se disponível para dirimir quaisquer dúvidas que permaneçam após a visualização desses tutoriais. Os nossos telefones e informações de contato se encontram na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, tenha um ótimo dia.